Agora, Ricardo, o que você acha de fundo de shopping? Uhum. Eu acho que o mercado financeiro ele é cíclico. E aí, aproveitando o seu gancho, o mercado imobiliário ele é mais cíclico ainda. Então, de repente, ninguém está querendo laje corporativa, ninguém está querendo escritório. Passa-se 2, 3, 4, 5 anos, vão começar a ser atraentes de novo, né? E a gente viu isso com os shopping centers, né? Da época da pandemia, não estava pagando nada de dividendo, um monte de gente vendeu, perdeu dinheiro, de repente agora já está interessante de novo, né? Se a gente pegar, acho que no último ano, é uma das classes que mais valorizou, né? Então eu acho que o fundo de shopping também depende muito da economia do país. Primeiro ponto, por quê? Taxa de juros. Taxa de juros, quando ela é mais baixa, ela favorece o consumo. E o shopping center precisa de consumo. Tanto que tem muitos contratos de shopping center de fundos imobiliários de shopping, que eles ganham mais, o fundo imobiliário ganha mais, quando aquele shopping tem mais circulação. Tem mais gente usando o estacionamento, o cinema, as lojas vendendo mais. Então isso é muito importante para os fundos de shopping. Mas nesse momento eles já voltaram ao patamar pré-pandemia, né? Você Assim, acha que muito tem algum próximo. fundo que ainda tá barato, assim, que vale a pena olhar? Vamos colocar aqui 4 fundos. Vamos colocar 4. A gente aqui, 4 a gente fundos, aqui Vamos lá, gosta Ricardo. de falar assim. 4 fundos Vamos lá. imobiliários de tijolo que, na sua opinião, Bora. são bons e nesse momento estão baratos. Tá, vamos lá. Bom, eu não vou saber se eles estão baratos de cabeça, né? Porque esse PVP ele vai mudando. No fundo de tijolo, o PVP ele é menos relevante do que no de papel, tá? Isso é importante a gente lembrar. Por quê? O que é o PVP? É o preço que a cota está e o valor patrimonial de que realmente aqueles imóveis valem no mundo físico. Só que um fundo, um prédio, um shopping, um galpão de logística, ele é reavaliado uma vez por ano. E na Bolsa de Valores, tem o preço todo dia. Então, o PVP de um fundo de tijolo não dá para levar a ferro e fogo ver detalhadamente. Por quê? Pode ser que a reavaliação foi feita 10 meses atrás, 9 meses atrás. Então, não está refletindo 100%. Mas é um bom indício para procurar. Agora, o que a gente pode falar dos fundos imobiliários de tijolos? Shopping center, por exemplo. A maioria dos fundos de shopping não estão baratos, né? Eles estão ali muito próximo de um valor justo. Tem um fundo imobiliário que se chama HSML11, que ele tem alguns shoppings, nem tanto assim nas grandes cidades. Ele não tem um valor patrimonial tão alto, mas eu acho que ele pode ser interessante para o investidor, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, dar uma olhada, estudar um pouquinho mais, né? Tem o XPML, também é um fundo muito renomado, só que eu acho que ele não está barato. Talvez o HSML esteja mais barato agora. Quando a gente olha fundo barato, barato mesmo, são os de lajes corporativas. E eu fico até um pouco com dó, porque eu acho que o mercado bateu muito. Tem fundo imobiliário de lajes corporativas, como a Carol bem disse, que tem imóveis de qualidade que estão sendo negociados a 0,6 o seu valor patrimonial. Ou seja, só voltando ao valor justo, já seria quase 40% de potencial de ganho, de upside, né? A gente tem nessa característica alguns fundos como o JSRE 11, o BRCR 11 também tá parecido com isso. Então, eu gosto de fundos de escritórios, de lajes corporativas. Acho que dá para olhar sim, embora tem que ter mais tempo para recuperar. Mesmo que o home office não seja aquele negócio que todo mundo vai trabalhar em home office, muitas empresas estão demandando espaços, mas pode ser que demore um pouquinho, né? Até porque depende-se um pouco da economia do país, depende-se de uma diminuição da taxa de juros para as coisas aquecerem mais. Galpão logístico, acho bom também. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Já tem alguns fundos de shoppings que estão, ou alguns fundos de galpões logísticas que estão conseguindo locar alguns imóveis que não estavam, né? Alguns galpões ao centro de distribuição. O HGLG11 é um que sempre performou muito bem. Esse daí dá para fechar os olhos, porque sempre performou muito bem, tem bons imóveis. E tem outros que tem vindo aí crescendo. XPLG cresceu, o BRCO também está sempre indo muito bem. E por fim, quando a gente fala de tijolos, acho que o setor que mais me agrada, na verdade, nesse momento, é o de renda urbana. O que é renda urbana? São supermercados, lojas de departamento, faculdades, nas grandes capitais. Então, por que eu gosto disso? Por quê? É tijolo,
Então, por exemplo, sei lá, as lojas pernambucanas, o Pão de Açúcar, enfim, isso tudo está dentro desses fundos de renda urbana. Por que que é legal? É que para essas lojas o ponto ele é muito relevante, ele é muito importante. Então, é muito difícil uma loja dessa querer sair. E se sair, outra vai entrar. A gente tem sempre que lembrar que um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis. E o imóvel ele tem que ser bom. Bom, como que é um imóvel bom? Que tem estrutura mesmo boa e esteja bem localizado. A localização é fundamental. E esses fundos de renda urbana atendem isso muito bem. Por exemplo, o maior, se eu não me engano, é o HGRU 11 e o TRX, o fundo da TRX também representa muito bem esses fundos de renda urbana. Não deve estar muito barato, mas eu acho que também você não precisa buscar tudo muito barato com excelente potencial de crescimento de upside, porque às vezes está muito barato porque tem mais dificuldade. É um imóvel que de repente não tá conseguindo ser locado. Então, comprar a preço justo, para mim vale a pena. O que não dá é para comprar caro. Agora, comprar no preço justo um fundo de renda urbana ou mesmo os fundos de papéis, para mim tá uma super boa compra.